Começou. Então, o que eu guardei para hoje? Primeiro, eu vou fazer um comentário sobre o questionário. Eu acho que minha tela aí da sala virtual de física do terceiro ano já está aberta aí. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de comentar para vocês. Eu separei aqui os principais textos que eles precisavam ser lidos para responder o questionário. Certamente, se você tivesse lido os textos com tempo e em paz, você teria ido muito bem no questionário. E aí eu andei percebendo algumas respostas as quais eu pedi no questionário, além delas estarem nesses dois textos aqui, elas estavam também nos materiais que eu deixei separado para leitura. Um deles é esse aqui, ó, slides de campo elétrico. Eu vou mostrar. Vou fazer um comentário. Aqui eu só vou mostrar, não vou mostrar a resposta de ninguém. Eu só vou falar sobre as questões e vou mostrar para você onde essa resposta poderia ser obtida nas leituras que eu propus. Se você lê os textos propostos, sabe que duas importantes forças da física são aplicadas à distância. No caso da força elétrica, qual é o nome da quantidade física originada na carga que atua como intermediária da força elétrica? Acho que você concorda que a força gravitacional também precisa de uma quantidade intermediária para a sua aplicação. Como você daria o nome dessa quantidade no contexto da gravitação? Então, o item I, eu já vou mostrar aqui no slide, já está dada a resposta aqui no slide, ó. O campo elétrico desempenha o papel de transmissor das interações entre cargas. Ah, mas não era assunto da lista. Tudo bem, não tem problema. Mas quando eu propus fazer as leituras, eu falei que um desses textos ele deveria ser. Em algum momento eu falei sobre isso. Deixa eu ver aqui. Eu pedi esse texto preparatório para o questionário e aí eu coloquei aqui no roteiro, né? Bom, aqui vai a segunda dica e faz parte desse roteiro de estudo. É muito importante que você responda esses questionamentos acima, né? São questionamentos que eu já meio que adiantei já o questionário, né? Deu uma inspiração. E aí eu falei, vá para a pasta de materiais didáticos de leitura e baixe o arquivo em destaque na figura 5, da figura abaixo. O arquivo PDF é um capítulo. Corra para a seção campo elétrico, estude e guarde o dia do questionário chegar. Então tá aqui. Eu estava fazendo uma leitura dele anterior, por isso que está parado aqui em potencial elétrico. E a resposta está dada aqui em algum ponto. As forças elétricas, como as gravitacionais, atuam em campos que não estão em contato mútuo. Tanto a eletricidade quanto a gravitação, existe um campo de força que influencia corpos eletrizados e massivos à distância. As propriedades do espaço ao redor de qualquer corpo massivo são alteradas de modo que outro corpo massivo trazido para essa região experimentará uma força, a força gravitacional. A alteração ocorrida no espaço ao redor é o campo gravitacional. Então já está dado aqui a resposta do item 2. Por exemplo, não, aqui já. O campo desempenha um papel de intermediário na força entre corpos. É comum pensar nos foguetes distantes ou coisas semelhantes como estando em interação com campos gravitacionais. Enfim, nessa aqui ainda está falando de gravitação. Da mesma forma como o espaço ao redor de um planeta e outros corpos massivos está preenchido de um campo gravitacional, o espaço ao redor de cada corpo carregado eletricamente está também preenchido por um campo elétrico, uma espécie de aura que se estende através do espaço. E é por esse motivo que eu usei essa referência da cultura popular. Porque no caso por exemplo, no caso do Naruto é o chakra, no caso do Yu Yu Hakusho, acho que é a energia espiritual. No caso do Dragon Ball é o Ki ou o poder de luta. Como esses personagens, né, da cultura popular sentem a energia do outro personagem à distância? É porque esse personagem está emitindo para o espaço
né? O seu espaço ao seu redor, alguma quantidade física que está sendo medida. Que quantidade física é essa? A gente chama essa quantidade física de, no caso do campo elétrico, né? É no caso da eletrostática, é o campo elétrico. No caso da gravitação, é o campo gravitacional. Eu ainda, eu já acho que devo ter mencionado em algum momento aqui, que além dessas forças que são aplicadas à distância, também existe é, a força magnética, que ela, que o campo gravitacional, ou a força magnética é gerada através de um campo magnético. Esse campo magnético ele rotaciona. Essa é uma particularidade do campo magnético. No caso do campo elétrico e no caso do campo elétrico, o campo elétrico ele não rotaciona, ele diverge ou ele converge. Diverge é abrir e converge é fechar. Eu vou mostrar os detalhes disso depois. Deixa eu ver a questão 2. Eu já tinha adiantado essa questão também, ó. Eu falei em algum momento que era para calcular essa razão. Nesse questionário, há uma questão onde eu peço o cálculo da razão força elétrica dividido pela força gravitacional. Caso você tenha feito, percebeu a diferença absurda nos valores das intensidades das forças quando comparadas. Explique por que isso ocorre e qual é a fonte dessa diferença tão grande. Aqui nesse texto, ele aborda isso. Esse texto aborda isso. Acho que ele aborda aqui quando ele fala força elétrica, em algum momento ele aborda isso. Estava lendo esse aqui mais cedo. Tô procurando aqui, ó. Bom, se você ler esse texto aqui, vai ficar claro que. Aqui, tá aqui, a resposta está dada aqui, ó, nessa nota de rodapé. Ao comparar a resposta, por que, que é tão gritante a diferença entre duas forças que são aplicadas por partículas idênticas, só que essas partículas estão carregadas eletricamente? Então, se elas são partículas, elas são massivas. Se elas estão carregadas eletricamente, então, além da força gravitacional, né, devido à massa delas, existe também a força elétrica. E aí eu peço para que vocês façam uma comparação peço para que vocês analisem o balanço da força elétrica e gravitacional entre duas partículas, né? Então, você percebe que as duas partículas emitem forças entre elas, uma de natureza elétrica, outra de natureza gravitacional, e você percebe que a força elétrica é uma intensidade muito maior do que a força gravitacional. Por que motivo isso acontece? Por causa das constantes G e K. Né? Devemos notar que elas dependem das unidades escolhidas. Tá. Por exemplo, por que a força elétrica é muito mais intensa do que a força gravitacional? Porque a constante eletrostática de Coulomb utilizada na lei de Coulomb é muito maior, isso tá aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, do que a constante gravitacional de Newton, que a ordem de grandeza dela é de 10 elevado a menos 11. Se você fizer esses cálculos usando só letrinha, vocês vão e fazendo algumas aproximações, vai ficar evidenciado essa diferença em ordem de grandeza aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é fácil de fazer, conta de oitava série. Esse aqui foi um pouco apelativo. Porque o cabelo da. Acho que fala Tibes, acho que fala assim. Ela é meio youtuber. Porque o cabelo dela arrepia? Porque as cargas que fluem para cá. Então, aqui eu disse que na abóbada do gerador de Van der Graaf acumulam-se cargas positivas. Logo, as cargas negativas acumulam-se aqui nas mãos da Tibes. E o restante do corpo dela fica carregado positivamente, assim como cada fio de cabelo da Tibes. Se cada fio de cabelo da Tibes está positivo, então cada fio de cabelo vai repelir um ao outro. É por isso que ele fica todo oriçado.
Porque o cabelo vai assumir uma configuração onde cada fio de cabelo fica irradiado e ele fica o máximo distante possível em relação um ao outro. É por isso que o fio de cabelo levanta, porque o cabelo que está mais abaixo dele está empurrando. Entendeu? Por isso que todo mundo vai se arrepiando. Essa aqui seria um pouco apelativa mesmo, mas você estava fazendo na internet, você poderia pesquisar e se inspirar para poder responder de uma maneira original, porque se for pego plágio vai ser punido. Aqui é. Eu não acho que seja apelativo porque ele está no material de estudo que eu deixei separado para vocês lerem, por exemplo. Esse aqui é todo o conteúdo de física, então basicamente esse aqui é o texto onde vai ter o máximo de conteúdo possível sobre tudo que eu falar. Então esse aqui tem que ter, sabe, ele tem que ser lido. É básico isso. Essa força, esse gráfico aqui, ó, eu imprimi ele usando o GeoGebra. Eu só fiz isso aqui, ó. E printei esse pedaço aqui, ó. E colei no questionário. E aí você percebe, ó, o que é basicamente a lei de Coulomb? Ela pode ser generalizada por essa expressão aqui. Aqui eu estou usando uma interdisciplinariedade entre matemática e física para vocês verem a matemática aplicada, né? Então isso é uma função matemática, ela é descontínua, porque vocês veem aqui, né? Olha que louco essa função matemática. Para valores negativos de x, olha como que é a função matemática. Ela está apontada para cá, ó. E aí, conforme os valores de x negativos vão se aproximando de zero, a função explode. E aí, imediatamente, tipo, qualquer milímetro, pedacinho de milímetro que passar para o outro lado do zero, a função matemática vira positiva. E conforme você vai se afastando, né, os valores de x, a intensidade da força vai se aproximando de zero. Ó. Então, eu dei um exemplo de duas cargas de mesmo. Duas cargas, por exemplo, acho que eu falei o quê? Dois prótons, né? Então, o que acontece quando eu aproximo dois prótons? Essa aqui é a distância entre eles, né? Então, se eu aproximo dois prótons, a distância entre dois prótons se aproxima de zero, a força elétrica dele explode, ó. E se eu distancio os dois prótons, aqui no caso eu estou falando de intensidade da força, né? Quando eu distancio os prótons, a tendência é a força se aproximar de zero. Então, se você entrar esse tipo de análise de gráfico, ela é muito vista para quem for estudar cálculo diferencial integral, que é o capítulo de limites. Tá? No limite de x tendendo ao infinito, quanto vale a função? No limite de x tendendo a zero, quanto vale a função? E aí tem várias regrinhas matemáticas lá que você vai tentar identificar se é descontínuo ou contínuo. Então eu acredito firmemente que o texto aqui ele está bem conciso, bem e bastante inspirado nos textos que eu botei para vocês lerem, né? É isso. Tá, deixa eu falar sobre as correções. Eu não comecei a corrigir as correções porque eu gastei um tempo estudando para essa videoconferência. E aí de manhã eu tive que fazer algumas burocracias e aí à tarde eu gastei esse tempo estudando. Fiz algumas anotações e também procurei alguns aplicativos para poder explicar um pouco melhor sobre o campo elétrico. Então, o campo elétrico é um intermediário, começando agora, né, o assunto. O campo elétrico é o intermediário da... Ixi, cadê minha canetinha? Bota a canetinha. É o intermediário por onde a força elétrica é aplicada. Né? Então, se eu não tenho campo elétrico, não tenho força elétrica sendo aplicada. Vai fazer live das correções? Eu vou fazer live das correções. Eu vou streamar ela diretamente no YouTube
E aí eu vou corrigir na sequência alfabética e vou deixar essa live salva no YouTube. Aí pela sequência alfabética você vai conseguir ver já a sua nota. Mas eu acho que conforme eu for corrigindo, eu acho que tem essa opção. Conforme eu for corrigindo questionário por questionário, o questionário que eu der a nota, eu acho que já vai aparecer pro discente lá no AVA, a nota do aluno. E eu vou fazer também gabarito das questões, uma resposta esperada. Beleza? A força de interação entre carga atua à distância, e para dar conta disso, criou-se o conceito de campo elétrico, que é um tipo de nuvem que circunda essa madrugada. Se minha companheira me permitir, que ela não gosta que eu trabalhe de madrugada. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui campo vetorial. Para vocês verem o que significa campo elétrico. Dá uma... deixa eu ver. Eu vi, na verdade, Three Brown and One Blue, que eu curti muito esse canal. Deixa eu ver se ele mostra isso aqui. Ele tem um vídeo que mostra muito sobre... Ele fala muito sobre campo vetorial. Aqui, achei. Então, eu já estou adiantando aqui para você. Esse aqui, esse desenho que aparece aqui, essa imagem aqui, já é um bom exemplo, um ótimo exemplo de um campo elétrico divergente. Então, aqui é a fonte e o campo elétrico diverge dessa fonte. Esse aqui é um exemplo de campo elétrico positivo. Os físicos convencionaram que quando o campo elétrico diverge, isso... Obrigado. Obrigado pela companhia. Quando o campo elétrico diverge, isso representa um campo elétrico gerado por uma carga elétrica positiva. Se as setas estivessem todas elas apontando aqui para o centro, aí é um campo elétrico que converge, ele é um ralo, é um sumidouro. Aí os físicos convencionaram que esse campo elétrico representa o campo elétrico de uma carga negativa. E aqui ele dá vários exemplos de campos elétricos, esse aqui é campo vetorial, tá? Campo elétrico é um campo vetorial. E aí ele dá vários exemplos de campos vetoriais aí. O campo elétrico convergente e divergente, o campo vetorial divergente e convergente, acho que ele vai dar o um exemplo aqui. Divergente. Isso aqui é rotacional. O campo elétrico divergente e convergente é um exemplo. O campo vetorial divergente e convergente é um exemplo de campo elétrico, tá? Além do campo elétrico divergente e convergente, enfim, além desse campo vetorial divergente e convergente, existe o campo vetorial rotacional. Ele rotaciona, as setinhas rotacionam. Quem faz esse tipo de rotação que eu falei para vocês é o campo magnético, que a gente vai ver mais para frente nos capítulos posteriores. Aqui ele dá um exemplo de um campo vetorial que pode ser aqui, ó. Ó, o exemplo de campo gravitacional. O campo gravitacional está sempre apontando para o centro. Então, por que a Lua ela rotaciona em torno da Lua, da Terra? Porque a força gravitacional que é construída em cima desse campo vetorial, que é chamado campo gravitacional, está sempre apontando para a Terra, e essa força gravitacional atua como força centrípeta, né? Então, a cada ponto que a Lua assumir aqui nessa posição, vai ter sempre uma força gravitacional apontando para o centro da Terra, e essa força atua como força centrípeta. Ah, professor, mas por que a Lua não cai na Terra? Ela cai na Terra o tempo todo, só que ao mesmo tempo que ela cai, ela também erra. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que a Lua cai nessa direção aqui, a Lua também desloca nessa direção aqui um tantão. Aí, se eu somar o vetor de deslocamento aqui, mais esse vetor de deslocamento para cá, a Lua vem para cá. De novo, a Lua caiu para cá, mas ao mesmo tempo ela deslocou um tantão para cá. Somo esse deslocamento com esse deslocamento, então a Lua deslocou para cá.
Tá? E quem faz a Lua cair para cá, na direção da Terra? Exatamente a força centrípeta. Quem faz a Lua se deslocar aqui para a esquerda? Um movimento de rotação que surgiu antes, que já existia antes de atuar a força gravitacional como força centrípeta. E aí, nesse caso, existem algumas hipóteses que a Lua surgiu a partir de um impacto muito grande entre a Terra primordial e um outro pedaço de pedra rocha que estava flutuando por aí. Então a Terra já estava girando, né? Acertou a Terra, girou mais, aí ficou tudo girando, tudo girando. O pedaço maior, o pedaço maior de material que foi ejetado em torno da Terra virou a Terra, que foi ejetado em torno da Terra primordial virou a Terra, e os pedaços menores, né, que ficaram circundando em torno da Terra, se transformaram na Lua. Essa é uma hipótese. Então tá aí vários. Aí, ó, exemplo de campo elétrico. Peraí, deixa eu. Como é um vídeo? Ó, um exemplo de campo elétrico. Ó, as cargas, como elas se configuram. Ó, aqui, ó. Ó, o campo elétrico divergindo da carga positiva ao campo elétrico convergindo na carga negativa, né? Bom, são vários exemplos que tem aqui de campo elétrico, de campos vetoriais, e campo elétrico é um campo vetorial. Da onde vem qual é o experimento científico? Beleza, professor, você está falando para mim que campo elétrico é intermediário da força elétrica, existem esses campos vetoriais, etc, etc, mas o que me faz crer mesmo, o que me faz ter certeza que o campo elétrico realmente existe? O que me faz ter essa certeza são experimentos científicos. Eu já mostrei para vocês lá o experimento lá do experimento campo elétrico, né? Onde eu tenho numa bacia, né? Então, o que o sujeito faz aqui? Ele pega um polo de uma bateria positivo, liga um eletrodo, coloca aqui do outro lado, né? Pega o polo negativo de uma bateria, liga aqui, traz na bacia, enche de óleo. Ele coloca algumas sementes aqui, não sei que semente é essa, parece ser semente de capim, sei lá. E aí, quando ele liga a bateria, as sementes que possuem cargas cargas líquidas, né? Ou seja, ou está sobrando carga positiva ou está sobrando carga negativa, não importa, elas se alinham às linhas de campo elétrico, as linhas de campo elétrico externo, e elas formam esse padrão aí. Então tá aí uma evidência científica, né? É um fato científico que pode ser feito por todas as pessoas, né? Sob as mesmas condições, que sempre vai dar o mesmo resultado. E é por esse motivo que a gente toma isso como um fato científico, que é a base da metodologia científica. Então, se não pode ser representado por todas as pessoas sobre as mesmas condições, não é um fato científico, não está na alçada da metodologia científica, e aí as pessoas botam isso na metafísica, né? Mas aí são aprofundamentos. Como a gente define, então, matematicamente o campo elétrico? Então, você vai ver aqui na imagem, né? Você já vai ver aqui na imagem que eu já tenho uma representação da equação matemática do campo elétrico. E já está dado aqui na imagem, você já percebeu que campo elétrico é um vetor, né? Já até falei isso, né? Campo elétrico é um tipo de campo vetorial. Campo vetorial é um campo de vetores, né? Setinhas indo e vindo para lá e para cá, uma entrando na bundinha do outro, ou cabeça com cabeça, enfim, várias configurações. Setinhas rotacionando, né? Então vocês viram várias opções ali, né? Campo elétrico é um campo de vetores. Esse campo de vetores ele pode ser representado por apenas um vetor, tá? Na verdade, aqui, como eu sempre falo,
bato muito na tecla sobre isso, né? Quando a gente vai estudar física, a gente sempre começa pelas situações mais simples, depois vai complicando, colocando situações mais elaboradas. E aí a situação mais simples possível é o campo elétrico gerado por uma carga de intensidade Q, né, carregada, uma partícula carregada eletricamente de intensidade Q, ela está estática, ela está parada no, no espaço, então ela diverge campo elétrico. Aqui no caso eu já estou assumindo que é um campo elétrico positivo. Como eu vou definir isso? Bom, eu peguei algumas dicas aqui, eu fiz as minhas leituras, e eu vou trazer aqui para vocês as minhas anotações que elas serão importantes, né? Então já essa imagem que está posta aqui, ó, é uma imagem que meio que converge com o que eu acabei de dizer, né? Com o que eu acabei de falar. A compreensão da eletricidade requer uma abordagem por estágios. Então a gente começa por estágios mais simples. Um estágio ou um conceito é o alicerce do próximo, e aí a gente vai construindo nosso edifício do conhecimento. E as nossas fundações precisam estar bem sólidas, né? Sapatas fortes, sapatas fortes. Assim, você tem que prestar bastante atenção nesse começo do conteúdo. Eu comentei, né? A força elétrica é bilhões de vezes mais intensa que a força gravitacional. Mas como a força... outra coisa também. Se a força elétrica... Aí tem uma outra pergunta conceitual muito importante que eu poderia ter colocado isso no questionário. Pode até surgir em uma questão de prova. Se a força elétrica ela é bilhões e bilhões de vezes mais intensa que a força gravitacional, por que não é a força elétrica quem manda no movimento dos planetas, das galáxias e dos aglomerados de galáxias? Porque nesse caso é a força gravitacional que é muito mais fraca do que a força elétrica. Primeiro pelo seguinte, basicamente a mesma quantidade de cargas positivas que existem é igual à quantidade de cargas negativas. Então, globalmente, se eu conseguir olhar o universo de fora e contar todas as cargas elétricas que existem, isso é um postulado, é claro, né? Um postulado. É uma lei que a gente toma como verdade sem muita prova, sem gastar muito tempo com prova. Então, basicamente, a mesma quantidade de cargas positivas é a quantidade de cargas a quantidade de cargas positivas é a mesma de cargas negativas e vice-versa. E no globalmente, as forças de interações entre essas cargas fazem com que liquidamente, né, a força resultante elétrica, né, ela é zero. Nesse caso, se fosse, por exemplo, se a força elétrica resultante fosse uma força elétrica positiva, as cargas elas se empurrariam, aí o universo seria um universo esticado, né? E se as cargas elétricas, se as forças elétricas elas fossem negativas, aí seria tudo força de atração e as cargas se aproximariam e o nosso universo estaria menor do que a ponta do meu dedo. A ponta do meu dedo. Existem duas partículas, deixa eu ver o que está escrito nesse quadrinho. Existem duas partículas tomadas como fundamentais, toda a matéria construída sobre elas são a carga, o elétron e o próton. Tá, esse aqui eu já falei. Aqui, isso aqui é uma informação que eu deixei mais para mim mesmo, não vou gastar muito tempo com isso não. Isso aqui é uma informação adicional, mas aí deixo, se você quiser ler, depois você dá um pause no YouTube e você lê o que está escrito aí, tá? É aquela minha briga daquelas representações planetárias das camadas eletrônicas. Eu odeio essas representações, eu acho uma coisa horrorosa, eu acho um desfavor, eu acho que isso aqui já é o suficiente para um aluno de ensino médio entender. Mas tá bom. Agora vem a parte da definição, por como eu defino o campo elétrico, né? E sob quais condições eu vou definir o campo elétrico gerado por uma carga elétrica em formato de ponto e parada. E qual é a técnica, né, o caminho que eu vou seguir para poder definir campo elétrico.
Então, cargas elétricas, eu já vou começando assim, ó. Cargas elétricas, elas modificam o espaço ao redor, né? Então, campo elétrico, vocês viram em uma imagem que eu já mostrei anteriormente, que campo elétrico positivo diverge, campo elétrico negativo converge. Aí vocês perceberam que as linhas de campo elétrico que saem do polo positivo ou da carga positiva, elas entram no polo negativo ou carga negativa. Então tem uma origem das linhas de campo elétrico e um ponto onde termina, onde somem as linhas de campo elétrico. E aí vocês percebam que se eu não tiver, eu separei um aplicativo para isso, tá aqui, ó. Aí vocês percebam aqui, ó. Isso aqui é uma simulação de campo elétrico. Então essas setinhas brancas aqui, o que significa? Quanto mais próximo da carga, mais intenso o campo elétrico, por isso que ela está mais branca. Quanto mais longe da carga, menos intenso é o campo elétrico, por isso elas vão ficando em um degradê aqui e elas vão perdendo o contraste com o fundo preto. Então perceba que se eu não tenho nenhuma carga aqui em torno dela, esse campo elétrico vai ter essa imagem, ela vai ter essa aparência aqui. Se eu coloco uma carga elétrica próximo dela, olha o que acontece. Há uma interação aqui e o campo elétrico, que era uniforme radialmente, né, tinha uma simetria radial, agora não tem mais simetria radial. E aí, se eu pego essa carga aqui, eu vou levando para lá, ó, aí a simetria radial aqui nas proximidades da carga elétrica positiva vai existindo. A mesma coisa acontece aqui. Então, como eu faço, por exemplo, para poder medir o campo elétrico em torno da carga positiva, utilizando uma segunda carga? Mas essa segunda carga não pode modificar esse campo elétrico aqui. Ou se ela modifique, que ela faça uma modificação bem pequenininha. O que eu faço isso? Eu troco então a carga elétrica, muito intensa. Aqui é outro exemplo também, ó, tá vendo? Ó? Eles vão se batendo um contra o outro. Então esse campo elétrico modifica esse. Então o que eu faço? Eu escolho, então, faço uma convenção de que seja uma carga elétrica muito pequenininha, pouco massiva em comparação à carga elétrica que gera o campo elétrico. Deixa eu só reforçando. Quero calcular o campo elétrico de uma carga em forma de ponto, que tenha uma massa razoável, que esteja fixada no espaço. E para eu calcular esse campo elétrico, eu preciso de para eu calcular esse campo elétrico originado nessa carga, né, que eu vou chamar Qzão, eu preciso de uma outra carga, porque essa carga é a carga que vai sofrer essa força, a segunda carga, né, é a carga que vai sofrer essa força devido à primeira carga, né? E eu falei para vocês que o intermediário dessa força é o campo elétrico. Então, a força elétrica e o campo elétrico precisam estar relacionados de alguma maneira em uma equação matemática. Como eu vou fazer isso? Mas não pode ser uma carga grande, né? Porque não vai modificar. Então, o que eu faço? A segunda carga, eu vou chamar de carga de prova, que é essa carga amarelinha aí. Essa carga de prova ela é convencionada da seguinte maneira: a massa, ela pode, não tem problema se ela mudar de posição, se ela for deslocada, não tem obrigação dela estar estática. Ela tem que ter uma intensidade de carga muito menor do que a carga vermelha. E além disso, ela tem que ser positiva. É convenção, tá? Por que ela tem que ser positiva? Porque a força elétrica e o campo elétrico, ambos precisam estar na mesma direção e no mesmo sentido. Por que eu decidi assim? Porque facilita os cálculos. Na verdade, quando eu falo por que eu decidi assim, é porque os físicos decidiram assim. Porque os físicos decidiram assim. Porque facilitam os cálculos.
Beleza? O que representa essa seta vermelha aqui? A força elétrica que essa carga de prova está recebendo devido a essa carga vermelha que gera esse campo elétrico aqui. Qual é essa expressão matemática qual é a expressão matemática que vai relacionar a intensidade da carga de prova, a intensidade da carga que gera o campo elétrico e o campo elétrico e a força elétrica? Essa expressão matemática aqui. O que eu quero dizer, o que significa aqui? Que campo elétrico, que é um vetor na mesma direção e sentido da força elétrica, é igual a força elétrica dividido pela carga que sofre essa força elétrica. Isso aqui pode ser escrito de outra maneira também, ó. Força elétrica é simplesmente campo elétrico vezes a carga. A força elétrica que a carga Q recebe é igual ao produto do campo elétrico no qual ela está submersa, né? Então a força elétrica, que essa seta vermelha, que essa carga Qzinho recebe, é o produto da intensidade desse campo elétrico aqui com o valor da carga Q. Ou seja, a força elétrica sobre a carga Q é proporcional ao campo elétrico a qual ela está submersa. Quem é essa constante de proporcionalidade? A própria intensidade da carga Qzinho. Força elétrica que a carga Qzinho recebe é proporcional ao campo elétrico aonde essa carga Qzinho está submersa. Quem é a constante de proporcionalidade? O próprio valor do campo elétrico, o próprio valor da carga elétrica de prova. Beleza, agora você para pensar aqui, ó. Então vamos lá. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido por Q. Isso aqui também pode ser representado assim, tá? Na forma vetorial. Por que pode? Porque a direção sentido do campo elétrico é igual à direção sentido da força elétrica. Mas para não carregar a notação, né? Vamos fazer coisas mais simples aqui. Pela lei de Coulomb, quanto é a força elétrica? Qual é a expressão da força elétrica sobre a carga elétrica Qzinho? Constante eletrostática de Coulomb, intensidade da carga elétrica Qzão que gera esse campo elétrico, intensidade da carga Qzinho, carga de prova que sofre força, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Aqui embaixo fica o Qzinho. Então, essa expressão daqui de cima fica assim, ó. Eu tenho uma fração aqui, outra fração aqui. Fração dividida por fração fica assim, ó. Fração de cima, normalzinho, sem modificar, sem modificações, vezes o inverso da fração de baixo. Gente, vocês estão observando bem aí a imagem dos slides e as minhas contas, né? Confirma para mim, por favor. Alô, alô, alô. Sim, obrigado. Carga Qzinho elimina com carga Qzinho. Logo, campo elétrico é dado por Qzão dividido por R ao quadrado. Agora, como esse campo elétrico não envolve mais a carga Qzinho ela é utilizada para poder calcular o campo elétrico somente nesse passo aqui. Mas nesse passo aqui ela não é utilizada. Aí o aluno fica confuso para poder identificar que distância é essa aqui. Ah, professor, que distância é essa aí? Essa distância aqui, ó. Imagina que você tem um sistema de referência. E aí, para facilitar os cálculos, coloca no sistema de referência, na origem do seu sistema de referência, coloca a carga quem gera o campo elétrico. Né? Então, aqui no centro, na origem do
Na origem, né, eu vou colocar a carga Qzão. Y aqui, X aqui. Que distância é essa? Essa distância aqui, ó. Imagina agora que você quer calcular o campo elétrico nessa posição aqui, ó. A distância a qual me refiro é essa linha em vermelho ao que eu tracei aqui. Então o que você vai... Eu quero saber quanto vale o campo elétrico nesse ponto aqui. Pego a constante eletrostática de Coulomb, multiplico com a intensidade da carga Q, divido pela distância da carga Q ao ponto que eu estou considerando. Nesse estágio aqui, quem estaria nessa posição aqui? Vou chamar, sei lá, posição P. Posição P. Essa carga Q. Mas desse cálculo aqui, a gente não utiliza ela. Já fica mais fácil. Ah, professor, aí, né, então, porque qual é o macete, qual é o meu objetivo de mostrar esse sistema de referência aqui, falar sobre essa expressão e tudo mais? Qual é o macete, qual é o objetivo? Aprender o macete de quase, não é sempre, mas quase sempre, pelo menos no ensino médio é quase sempre, sempre por a carga geradora do campo elétrico na origem do sistema de referência. Ou seja, você sempre vai calcular o campo elétrico à distância R do referencial da carga Q. A carga Q é o próprio sistema de referência. Mais que isso, a carga Qzão está na origem do sistema de referência. Por que eu pego tanto no pé do sistema de referência? Porque física do terceiro ano, eletromagnetismo, usa muito vetor. E para você construir vetor, você precisa obrigatoriamente decompor vetores em um sistema de referência. Você precisa entender o que é um sistema de referência, etc, etc. Beleza? E aí tem outros macetes que a gente pode pôr aqui também, não tem problema. Ó, um outro macete, por exemplo, aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu quero que você observe que eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Logo, essa altura y e essa distância x fica assim, ó. R ao quadrado mais... Não, peraí. R ao quadrado é a hipotenusa. Então fica R ao quadrado. Isso aqui é mais um macete. Eu não pretendo utilizar isso, tá? Mas é um macete. R ao quadrado igual x ao quadrado mais y ao quadrado. Claro que eu vou usar situações bem mais simples que essa da prova e eu apelei muito na primeira lista, eu vou tentar escolher questões mais simples na segunda, tá bom? Campo elétrico de várias cargas pontiformes. Então, ó, o que está representado aqui? Deixa eu... Eu acho que eu fico mudando a posição. Deixa eu mudar aqui de novo a... Pegar de novo os slides de campo elétrico. Primeiro eu vou trazer
Misturar as camadas. O meu computador está no limite da memória. Cometi a besteira de comprar uma máquina só com 8 GB de RAM. Vai estar todo travadão. Um monte de aplicativo aberto. Os vetores campo elétrico eles podem ser somados. Aí eu vou trazer essa representação para cá. Então digamos que eu tenho aqui o ponto P, onde eu quero calcular o campo elétrico devido a uma configuração de várias cargas aqui. Então eu vou colocar aqui carga Q1, se eu colocar essas bolinhas aqui fica mais bonitinho. Então eu tenho aqui carga Q1, carga Q2, carga Q3. Digamos que essa carga aqui ela é positiva, essa carga aqui é negativa e essa carga aqui também é negativa. Deixa eu ver aqui agora. Então, isso aqui é um ponto P, né? Que eu vou chamar de ponto P. Eu quero calcular o campo elétrico devido a essas configurações de cargas aqui. Como eu calculo? Primeiro, eu vou identificar quais são os vetores campo elétrico que estão atuando sobre o ponto P que eu estou levando em consideração aí. Então tá aqui, né? Ops. Aqui tem um ponto importante, que eu já vou adiantar. Eu não cheguei a falar nos minutos anteriores, mas aqui é um ponto importante. Lembra que eu falei para vocês que campo elétrico e força elétrica têm exatamente a mesma direção e o mesmo sentido? Quem dá a direção é a linha reta que liga a carga elétrica ao ponto P, né, que eu estou levando em consideração. E aí, a carga que eu falei para vocês que eu uso uma carga aqui no ponto P, como é a famigerada carga de prova, que não é utilizada no cálculo da intensidade do campo elétrico, mas ela é utilizada para poder verificar qual é o sentido do campo elétrico. Então, como a carga aqui no ponto P, a carga de prova, ela é convencionada como carga positiva, e aí a força de interação entre a carga negativa e a carga positiva é uma força de atração. Então a força entre a carga negativa e a força de interação entre a carga negativa e a carga de prova positiva é uma força de atração. Ó. Como força e campo elétrico possuem a mesma direção e o mesmo sentido, então esse aqui eu chamo de Q1, esse aqui eu chamo de Q2, esse aqui eu chamo de Q3. Então aqui está o campo elétrico devido à carga 1. Mesma coisa aqui. Então esse aqui é o campo elétrico devido à carga 1 no ponto P. Esse aqui é o campo elétrico devido à carga 2 no ponto P. E esse é o campo elétrico 3. Qual é... Agora vamos ao... Agora vamos às dificuldades aqui. Qual é o campo elétrico líquido ou o campo elétrico resultante sobre o ponto P? Eu preciso somar esses vetores. No ensino superior, o que eu faria, que vocês podem fazer também, é o jeito mais completo de se calcular soma vetoriais. Eu sempre pego no pé disso. É assim, ó. Coloca o ponto P na origem, macete.
Então aqui o eixo Y, aqui o eixo X. E decompõe cada um desses vetores aqui. Depois de decompor, soma os vetores que você decompôs. Beleza? Então aqui eu tenho a componente X do campo elétrico E1. Aqui a componente Y. Faça a mesma coisa para o 3. E é isso. Eu não vou desenhar aqui não. Eu vou desenhar, vai. Eu vou desenhar. O que eu vou colocar? Verde. Daqui até aqui. Vou escrever meio que, fazer meio que na... Então esse aqui é a componente X do campo elétrico E3. Enfim, vocês entenderam, né, a dinâmica aqui. Aí, se eu puxar daqui até aqui... Então esse aqui é componente X do campo elétrico I. Esse aqui, componente X do campo elétrico 3. E aí vai, né? Faço a mesma coisa para cá. E aí eu somo tudo. E aí no final vai ter que sobrar... Deixa eu ver. No final, eu vou fazer uma estimativa aqui, tá? Eu vou fazer uma estimativa. No final, nessa situação aqui, vai dar um vetor mais ou menos apontando para cá, ó. Essa aqui é a minha experiência de fazer cálculos vetoriais. Eu já consigo perceber logo de cara que no final a soma, o vetor elétrico resultante vai dar um vetor mais ou menos apontando para cá, ó. Mais ou menos para cá, sim. Eu estou exagerando aqui só para ficar mais evidenciado a direção e sentido. Então esse aqui seria o campo elétrico resultante. E aí, vetorialmente, é muito importante dizer o seguinte: isso aqui é uma representação algébrica de soma vetorial. Esse vetor aqui é dado pela soma de E1 mais E2 mais E3, que é basicamente o que está escrito aqui. No ensino médio, eu vou pedir para vocês usarem a lei dos cossenos, que vai ficar mais simples. Aí você nem precisa colocar... o sistema de referência, né? O sistema de referência... quando que o sistema de referência vai ficar na origem da carga? Quando for só uma carga. Quando o sistema de referência vai ficar no ponto P, onde eu estou considerando o campo elétrico? Ele vai ficar... É mais fácil colocar esse sistema de referência em cima do ponto P. Aí você tem que dar um jeito de descobrir essas distâncias aqui, ó. Pegou um amarelão, um laranja. Será que pegou laranja? Deixa eu ver. Pegou laranja. Aí você tem que dar um jeito de descobrir essas distâncias aqui, ó. Aí se você descobrir essas distâncias aqui, você consegue calcular o campo elétrico. Esse campo elétrico, esse campo elétrico, esse campo elétrico. Mas, para facilitar, aqui a gente vai... Nesse contexto a gente vai usar... mais a lei dos cossenos. Então você vai somar sempre vetores de 2 em 2. Tá? Você poderia usar a lei dos cossenos aqui? Já nessa soma de 3 vetores? Pode. Só que aí você vai fazer o seguinte, você vai somar de 2 em 2. Então você escolhe aqui, né? Esse com esse. Aí vai dar um vetor resultante, sei lá, para cá assim, ó. Depois esse mais esse vai dar um vetor resultante mais ou menos para cá, assim, mais ou menos. Você usa a lei dos cossenos. Tem bastante vídeo ensinando. E eu posso explicar também nas orientações. As linhas de campo elétrico, ao qual eu já me referi, experimentos científicos, as linhas de campo, né, as interações e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho que eu vou ter que fechar algum aplicativo aqui. Lucas, se você for meu aluno, entra lá no Google Meet, porque meu computador já está no limite, ele pode travar a qualquer momento. Vou fechar aqui o Discord.
Fechar o máximo de coisas possíveis. Beleza. Aqui, ó, o que está representado, o que está explicado, explícito aqui. Se a carga em módulo, tá? Imagina que as cargas elétricas, elas têm valores, né, numéricos que são valores dentro do conjunto dos números reais. Então ele pode assumir qualquer valor dentro do conjunto real. E ele pode ser, e essa carga elétrica ela pode ser negativa ou pode ser positiva. No ensino superior, a gente pega muito no pé da gente coloca literalmente o valor negativo e o valor positivo da carga, porque a gente já está mais experiente, porque isso influencia na hora de escolher, de indicar o sentido, de indicar o sentido é, do campo elétrico e da força. Só que aí no ensino médio é mais fácil eu colocar essas cargas já diretamente dentro de módulo. Então, o que representa aqui? Que dentro de módulo, a carga elétrica positiva aqui, ela tem valor maior do que a carga elétrica aqui do negativo dentro de módulo. É por isso que estão sobrando linhas de campo e elas vão se estendendo para o infinito. Né? Então ela tem um limite máximo para poder receber linhas de campo elétrico. Ela não passa desse limite. Só que essa carga aqui está sobrando linha de campo. Então, para onde vão essas linhas de campo? Elas vão para o infinito. Elas se espalham infinitamente? Se espalham infinitamente. O que isso significa? Que em algum momento elas vão entrar em alguma carga negativa. Ah, professor, pode ser uma carga negativa que está aqui na Terra, uma carga positiva que está aqui na Terra, e eventualmente ela entra lá na borda do universo? Pode ser. Coisas absurdas assim. Gente, eu só vou pedir para vocês uma pausa que eu tomei muita água antes de começar essa aula. Eu vou ter que ir no banheiro, eu já volto. Aí quem tiver também já aproveita e vai no banheiro. Voltei. Esse slide 9, esse quadro 9 já está explicado. Agora a gente vai falar um pouco sobre campo elétrico uniforme. Não sei, eu não gosto muito da ideia de campo elétrico uniforme, porque da perspectiva da matemática, uniforme significa nenhum solavanco, nenhum tipo de ponta. Solavanco é esse aqui, ó, algo assim, não tem ponta, que mais não tem descontinuidade, né? Esse aqui é muito comum na matemática, né? Essas descontinuidades aqui. Uniforme na matemática seria algo assim, ó. Sabe? Suave. Acho que em inglês a gente fala smooth, né? Smooth, né? Suave igual aquele sorvetinho do. Qual que é aquela marca famosa de sorvete que é doce pra caramba? Esqueci. Chiquito. Pô, gente, eu pergunto marca de sorvete. Nem se vocês respondem. Então, por que eu não gosto desse termo? Porque, olha só, o que tem de desuniforme aqui naqueles... Eu não vou representar isso. Ele fica bugando, velho, quando eu faço essas coisas. Deixa eu trocar a tela de novo.
que tem de desuniforme numa expressão, em linhas que saem de um... Não tem nada de uniforme, sabe? Aliás, esse aqui a física até gosta dessas coisas aqui. A gente acha até artístico isso, né? Esse aqui é simetria radial, né? O que significa simetria radial? Significa que se eu pegar um pedaço de pizza aqui, ó, de, sei lá, ângulo θ, e pegar um outro pedaço de pizza aqui, ó, de mesmo ângulo θ, esse pedaço de pizza é igual a esse pedaço de pizza. Isso significa simetria radial. Simetria radial. Isso aqui acho que vocês viram até em biologia, né? Simetria radial. Certeza que vocês viram isso. Simetria radial. Que outra simetria que a gente existe? Simetria de linha. Simetria cilíndrica. O que é uma simetria cilíndrica? Se eu pegar um pedaço de pizza aqui do cilindro, né, de ângulo sólido, que a gente chama, né, θ, e pegar o outro pedaço de pizza de ângulo sólido aqui do cilindro. Então isso aqui também é simétrico também, né? Então são figuras simétricas. No caso lá da figurinha do slide, o que a gente toma por simetria, campo elétrico uniforme, a gente fala que é simetria, acho que é simetria linear. Eu não sei o nome corretamente, o professor de matemática vai me explicar melhor. Eles estudam melhores simetrias. O físico olha a simetria de uma outra maneira, uma perspectiva mais aprofundada, uma matemática mais rebuscada, da qual eu estudei um tempo atrás, eu não lembro mais. Bom, são das simetrias espaciais onde surgem várias conservações da física, os postulados da física. Coisa louca, muito duro. Por exemplo, o fato da simetria, o fato do nosso universo ter uma simetria de hipersfera, dessa simetria surgem várias leis da física, entre elas as leis de Newton, a gravitação universal também? Não, ainda não conseguiram tirar isso. Algumas leis da mecânica quântica, algumas previsões da mecânica quântica que foram confirmadas. A simetria espacial, coisa louca, coisa de doido. Depois vocês pesquisem, eu acho que é Teorema de Nether. É uma mulher. Nether. Ou pode ser escrito também, acho que é assim. Nether. Não, é um U aqui, na verdade. Teorema de Nether. Bom, o que é então um campo elétrico uniforme? Aqui eu já vou adiantando o seguinte. Essa configuração aqui de dois condutores, cada condutor ser carregado eletricamente de igual intensidade, um positivo e outro negativo, isso aqui é um capacitor. Que a gente vai ver na aula na videoconferência da quarta-feira, mas a gente vai ver bem brevemente porque o trabalho potencial elétrico são muito importantes para serem estudados. E o que a gente mede do capacitor é a capacitância, então já estou adiantando aqui. Por que esse aqui é chamado de campo elétrico uniforme? Pelo seguinte, quando eu tenho... deixa eu ver se eu peguei uma... Putz... Deixa eu ver se eu acho essa... Deixa eu ver se eu acho esse aplicativo. Deixa eu ver aqui. É um aplicativo parecido com esse que mostrava isso melhor. Tá, será que eu consigo explicar isso no aplicativo? Tá, vamos ver. Se eu, por exemplo, colocar aqui, fazer uma configuração de cargas, em que uma carga fica em cima da outra em formato de linha, olha o que acontece. Essa maneira com que essas linhas de campo elétrico vão se organizando, isso é possível ser calculado
com a disciplina de cálculo diferencial e integral que se aprende nos 2 primeiros anos de um curso de graduação em ciências exatas. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, ó? As linhas de campo elétrico elas vão se alinhando, ó, elas vão ficando retinhas, ó. Curtiu? Se eu faço aqui no negativo, eu tenho o mesmo efeito, ó. Ah, e outra. Sem a existência dessas cargas negativas, o campo elétrico ele vai existir, com certeza, de uma intensidade tanto. Só que se eu coloco essa linha de carga negativa aqui, paralela a essa linha de cargas positivas aqui, esse campo elétrico aqui entre eles, ela fica duplicado. Porque, além de ter um campo elétrico indo nessa direção, nesse sentido, agora tem essa linha de cargas negativas, que vai criar um campo elétrico nessa direção, nesse sentido, entrando aqui. Então, o campo elétrico das cargas positivas, indo nessa direção e sentido, vai sobrepor o campo elétrico dessas cargas negativas que estão vindo nessa direção e nesse mesmo sentido. Então, ele fica mais intenso. Como eu estou fazendo devagarzinho aqui, era para você perceber. Se fosse feito mais rápido, você deveria perceber aqui, ó. Eu já adiantei isso em um momento anterior, que quando o campo elétrico aqui ele fica mais intenso, essas cores aqui ficam mais claras, né? Tá vendo? Então, se eu tirar aqui, ó, essa linha de campo elétrico negativo aqui, essas linhas aqui elas vão ficando mais escuras, ó. Elas vão escurecendo. Bom, enfim, não vou gastar muito tempo aqui não, esse aqui... esse aqui como é que fala? Já vai me tomar muito tempo aqui, e aí essa aula já está tomando 1 hora e 7 minutos. Ok. Por que isso acontece? Qual é a utilidade desse campo elétrico ser uniforme? Porque aqui nesse caso, quando eu tenho um campo elétrico nesse uniforme, eu não preciso dessa equação aqui, ó. Por que ela não serve nessa configuração? Porque só serve para calcular campo elétrico gerado por uma carga. Aqui eu tenho trilhões e trilhões de cargas distribuídas. Trilhões e trilhões de cargas. Qual é a parte da matemática que calcula esse campo elétrico, que prova que esse campo elétrico fica em linhas retas aqui? O cálculo diferencial integral. Eu tenho até um livro que mostra isso, os detalhes desses cálculos. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse aqui é horrível, essa versão. Essa aqui é melhor. Eu tava até lendo ele, um capítulo referente a esses dias. Já começou a travar. Aí. Deixa eu ver, esse livro mostra esses detalhes. Já vou direto lá pro... É um livro de 1.800 páginas. 1.500. Deixa eu ver. Aqui, ó. Campo elétrico devido a um disco carregado. 591. Olha só, ele explicando aqui todos os detalhes, como calcular o campo elétrico. Ó, esse aqui é uma distribuição de cargas em formato de disco. Qual é o campo elétrico nesse ponto P devido a essa distribuição de cargas em formato de disco? Ele mostra todos os detalhes, como calcular. E aí vai. E aí, ó,
Se esse disco aqui for infinito, o campo elétrico em qualquer posição em relação a esse disco infinito é igual a essa expressão matemática aqui. Eu já vi isso no livro de ensino médio já. Que é o campo elétrico devido a um plano infinito de distribuição. Devido a uma distribuição de cargas em formato de plano infinito. Ah, professor, que situação é essa em que eu tenho uma distribuição de cargas em formato de um plano infinito? Por exemplo, esse aqui é um exemplo claro disso. Ó. Esse aqui é um plano infinito. É meio contraditório, mas imagina assim, imagina que você é uma carga bem pequenininha, uma carga de prova bem pequenininha perto do plano. Essa carga de prova, da perspectiva da carga de prova, esse plano não é infinito? É por isso que eu uso muito a brincadeira do duende, né? Então imagina um duende muito pequenininho perto desse plano. Para ele, esse plano é infinito. Né? Para ele, esse plano é infinito. Ah, é por esse motivo que muitos terraplanistas acham que a Terra é plana. Né? Localmente, ele percebe que a linha do horizonte ela é infinita, mas se você se afasta, você percebe que na verdade, essa linha do horizonte é só um pedacinho de algo maior. E esse pedacinho é aproximadamente plano. Isso também é levado em consideração no esses raciocínios aqui também são usados em cálculo diferencial integral. Beleza. E aí, por que eu quero explicar isso? Por que eu quero dizer isso? Pelo seguinte, que esse campo elétrico, aqui, ó, o campo elétrico devido a esse plano aqui é dado por essa expressão matemática que eu acabei de dar naquele livro lá. Ó. E só a intensidade, né? A direção e sentido está no eixo x, sentido positivo do eixo x. Então é E igual a densidade superficial de cargas dividido por 2 vezes E0. Isso aqui é uma constante eletrostática, depois eu falo sobre ela. Qual é a intensidade do campo elétrico devido a esse plano aqui? E igual a densidade superficial de cargas dividido por E0. Se o duende estiver aqui, como ele vai sentir, qual é a intensidade do campo elétrico que ele vai sentir aqui? A soma desses dois aqui. Então, o campo elétrico total ali dentro de duas placas é igual a densidade superficial de carga dividido por E0. Isso aqui eu tenho certeza que tá. Esse aqui é conteúdo de ensino médio, eu tenho certeza. E é constante. Só depende da densidade superficial de cargas, que não muda, e de uma constante eletrostática. Isso aqui significa permitividade. Melhor permitividade. Permitividade elétrica no vácuo. Depois eu falo mais detalhes sobre ele. É uma constante. Eu não lembro quanto vale. Não lembro. E aí fica mais fácil, por exemplo, eu calcular a força elétrica sobre uma carga aqui, porque agora eu não preciso mais calcular o campo elétrico com uma expressão matemática igual a essa. Porque esse aqui só serve para uma carga. Esse aqui serve para uma distribuição de cargas distribuídas em um plano infinito. Em dois planos infinitos, né? Entre dois planos infinitos e opostos em carga, na verdade. Ok? Eu vou fazer uma pergunta, só para ver se a galera está prestando atenção. Quanto vale o campo elétrico aqui dentro se essa distribuição de cargas aqui for positiva? Vou ficar na guarda aqui a resposta. Alô, alô, alô? Alô, alô, alô? Ó, olha só. Essa representação é igual a essa. Aqui eu tenho uma distribuição de cargas positivas e aqui tem uma distribuição de cargas negativas.
Digamos que aqui agora, na verdade, é uma distribuição de cargas positivas. Quanto vale o campo elétrico agora aqui dentro? Ninguém sabe, ninguém sabe. Eu vou mostrar o caminho para construir isso. O raciocínio. Vou ensinar com esse caminho. Deixa eu aumentar aqui e aproveitar. Ninguém sabe ou ninguém está prestando atenção. Mas de boa. É comum. Primeiro eu vou mostrar só o campo elétrico devido a uma distribuição de cargas em um plano. Então assim. Então esse aqui é um plano infinito de cargas positivas. Só vou olhar dessa perspectiva aqui. Então o campo elétrico devido a essas cargas positivas vai para cá. Né? Já mostrei isso para vocês lá na simulação. Agora eu tenho um campo elétrico de cargas negativas. Uma distribuição de cargas negativas, um plano, uma distribuição de cargas negativas em formato de plano. Logo, o campo elétrico gerado por esse plano de cargas negativas vai entrar no plano. Quando eu somo um com o outro, quando eu somo um com o outro, os planos elétricos eles se sobrepõem, estão ambos na mesma direção e no mesmo sentido. Se o campo elétrico gerado por esse plano vale E igual a sigma dividido por 2 vezes epsilon zero, e esse aqui vale E sigma dividido por 2 epsilon zero, então o campo elétrico total aqui dentro vale a soma, esses dois somados. Logo vai ser sigma dividido por 2 vezes E zero. Agora, digamos que eu tenho uma situação em que ela é assim, ó. Ela é assim agora. Vou apagar tudo aqui. Eu tenho um plano, uma distribuição de cargas em formato de plano, só que essa distribuição agora ela é positiva. Então, o campo elétrico vai sair do plano positivo. Beleza? Campo elétrico é vetor. Né? Tá aqui. Se eu sobrepor o campo elétrico com o outro agora, o que vai acontecer? Vai ficar os dois, ambos na mesma direção, mas ambos em sentidos opostos. Então, quanto vale agora o campo elétrico aqui dentro? Ai, aula no Google Meet é uma bosta.
Não, eles estão na mesma direção porque ambos estão no eixo X. Só que o azul ele está apontado para os valores positivos do X e o vermelho está apontado para os valores negativos do X. Então é um vetor em oposição ao outro. E aí, como os dois têm a mesma intensidade, mas estão em, em sentidos opostos e sobre a direção, o que vai acontecer? Qual é o campo elétrico total aqui? Vai ser o azul, que é positivo, porque ele está apontando para o lado positivo dos valores de x. Azul. Menos o vermelho. Isso aqui dá quanto? Eles têm a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Vetores. Isso aqui dá 0. Obrigado, Aquila. E aqui eu encerro. Minhas 20 pessoas que ficaram até o final, a gente começou acho, com 22, contando eu, né? Na verdade é 29, 20 pessoas contando eu. Vocês que ficaram até o final, obrigado aí, obrigado pelas participações tímidas e a gente encerra por aqui, tá bom? Amanhã a gente